Gente, namastê! É com muito prazer que eu tô gravando esse vídeo aqui com vocês. Na verdade, esse vídeo ele veio de uma solicitação que tem sido bastante frequente de algumas pessoas pedindo para que eu fale um pouco a respeito de um assunto que tem se tornado cada vez mais frequente, que é fobia social. Eu tenho um pouco de relutância de falar sobre esse assunto, porque quando a gente fala de fobia social, a gente está falando de algumas especificidades que, sinceramente, não minto para vocês, eu não domino. Então, para não deixar passar a oportunidade de trazer um pouco mais de conhecimento a respeito desse assunto para vocês, eu convidei a minha irmã, Ana Paula, que já apareceu em outro vídeo comigo. Ela é psicóloga, ela trabalha com terapia cognitivo-comportamental, que é uma das técnicas que atualmente é uma das mais eficientes no caso dos transtornos ansiosos, né? E a fobia social entra nesse mesmo balaio de gato. E ela está aqui hoje para falar um pouquinho a respeito do que é fobia social, sempre de acordo com a experiência dela. Ela também está envolvida como voluntária no ambulatório de ansiedade do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo e tem muito conhecimento para dividir com a gente com relação a isso. Então, já que eu não sou uma expert no assunto, eu tratei de achar uma que estava ali no quarto do lado que facilitou um pouquinho também. Então, obrigada por aceitar o convite e vamos lá. O que você tem a falar sobre esse assunto? Ok. O que é fobia social? Poderia ser um bom começo, né? Fobia social não é timidez, já começa por aí, né? Fobia social, hoje a gente não usa mais tanto o termo fobia social, a gente fala de ansiedade social. É um transtorno de ansiedade bem frequente na população, que é marcado por um aumento de ansiedade em situações em que a pessoa está exposta socialmente, em que ela pode ter situações de desempenho ou de interação social prejudicadas por conta da ansiedade. Então é muito comum, por exemplo, você encontrar, né, em ansiosos sociais o medo de falar em público, o medo de telefonar em público, o medo de comer em público, conversar com uma outra pessoa. Enfim, são várias as manifestações. Algumas pessoas têm mais dificuldade, por exemplo, com desempenho e outras com interações sociais, por exemplo. Né? Mas, no geral, a gente poderia colocar assim, dentro de uma escala que vai da timidez, né, até a completa reserva por uma ansiedade social, tem todo diferentes tonalidades de cinza entre o preto e o branco, né? Mas muita gente fala, não, mas isso não é timidez. Pode ser, mas pode evoluir para uma ansiedade social bem séria. E como que a gente faz essa diferenciação? Porque eu acho assim, uma coisa que até a gente estava conversando numa outra oportunidade aqui, hoje em dia a gente tem uma tendência muito grande que é a seguinte, seja qual for a sua situação, se você... Gente, não é uma crítica a todos os psiquiatras do planeta Terra, tá? Que fique claro, eu tô falando de uma tendência que infelizmente não é restrita à atualidade, né? De que seja qual for aquilo que você sente, se você entra no consultório de um psiquiatra, você sai com um diagnóstico. Então, a pessoa ela pode chegar e se referir a uma questão de personalidade, uma timidez, talvez uma introversão, e sair com esse diagnóstico de fobia social. E muitas pessoas chegam até mim exatamente trazendo, né, como a gente já conversava numa outra ocasião, a questão daquilo que eu sinto como uma identidade que eu tenho. Então, eu sinto uma dificuldade de falar em público. Eu tenho fobia social, eu sou fóbico. Como que a gente faz essa diferenciação? Como que quem está assistindo esse vídeo, putz, será que eu tenho? Será que eu não tenho? Como que a gente faz essa diferenciação? Então, normalmente quando a gente pensa em ansiedade, a gente sempre vai falar da ansiedade normal versus a patológica, né? O limite que divide aquilo que não é patológico do que é o nível de prejuízo que traz para a vida. Então, normalmente, quando uma pessoa procura um psiquiatra ou procura uma terapeuta por conta de uma timidez excessiva, ela já está tendo prejuízos. Caso contrário, ela procuraria fazer outras coisas antes de procurar um médico. Então, você já parte do pressuposto de que existe um sofrimento. Então, um dos primeiros critérios tem prejuízo significativo na vida? Então, pronto, né? Você, por exemplo, restringiu suas relações sociais, você consegue conversar com as pessoas, você perdeu seu trabalho, normalmente você vai ver isso em pessoas que têm ansiedade social, pessoas que ficam num estágio bem grave, quase que incapacitadas, né? Não conseguem trabalhar, não conseguem ter um amigo, não conseguem conversar com a própria família, isso num estágio bem grave. Mas se você já está tendo algum tipo de prejuízo, eu queria ir numa festa, mas eu fiquei
tão ansioso de que eu não saberia lidar com a festa, não saberia interagir com as pessoas, que eu não fui na festa. Já começamos a ter um problema, porque começa a haver o que a gente chama de restrição comportamental. Né? Na tentativa de não sentir tanta ansiedade, eu deixo de fazer coisas. E a vida que poderia ser assim, começa a ser vivida aqui. Então, aquela pessoa que não frequenta muitos lugares, não conversa com muitas pessoas e sofre por conta disso. Porque se não sofrer, tá tudo certo. Se ela não se incomoda com isso, não tem problema. A questão do sofrimento eu acho que é uma bússola interessante. E eu acho que, assim, né, quando eu olho para a situação de acordo com a bagagem que eu trago, com as experiências que eu tenho, também, obviamente, né, dos caminhos que eu percorri, das experiências que eu vivi, o que eu sinto muito é essa questão da dificuldade de se expor, uma preocupação muito grande com o que o outro vai pensar de mim. Uma preocupação muito grande de qual vai ser essa opinião. Porque no fundo, a nossa sociedade, e quando eu falo de sociedade, não estou me excluindo da sociedade, tá? Não é aquela questão de reclamar do trânsito e se esquecer que você é o trânsito. Você não tá no trânsito. Né? Você é o trânsito. Mas assim, a nossa sociedade é uma sociedade profundamente doente de uma certa forma, porque produz, como eu vou dizer, sujeitos que evitam cronicamente tudo aquilo que é considerado aversivo. E ao mesmo tempo, a gente vai rolando uma cronificação dessa carência de que assim, não é que eu vou falar em público, não, é o que o outro vai pensar de mim falando em público, a opinião da outra pessoa a meu respeito. Sempre de um ponto de vista muito negativo, sempre de um ponto de vista de muita crítica, sempre de um ponto de vista de fracasso, né? Estou fracassando diante daquilo que eu gostaria de estar fazendo. Isso é outra marca da ansiedade social, que é uma preocupação muito forte em estar sendo avaliado, né? Claro que essa avaliação, se a gente começa, né, a trabalhar isso, você vê que a avaliação é da própria pessoa. Né? Normalmente o ansioso social é perfeccionista, é autocrítico, é muito exigente, avalia os outros constantemente e então ele acha que ele também vai ser objeto dessa avaliação. Mas muitas vezes o que acontece, de tanto evitar, ou se isso tem início na infância, por exemplo, que você percebe que a pessoa ela começa a carecer de habilidades sociais mesmo. Né? Então, começa a entrar num ponto em que a exposição é sim prejudicada, né? Então, se ela vai falar em público, ela não tem muitos recursos, acaba tendo um desempenho ruim, né? Ela não consegue... Então, uma das coisas legais que você trabalha em ansiedade social é treino de habilidades sociais. Como falar, com que tom de voz, quais são as expressões corporais que você usa para transmitir uma mensagem ou outra. Você pode fazer isso desde um jeito muito simplesinho até chegar em coisas muito complexas. Os cursos de oratória estão aí para isso, né? Como você fazer o uso máximo da sua capacidade de se comunicar. Mas normalmente você vai ver que tem algumas crenças distorcidas sobre o que é ser legal, o que é ter um bom comportamento numa festa, como que é ser um bom funcionário, o que vão pensar de mim. Tem muita coisa para desmistificar dentro do trabalho da ansiedade social, do que é esperado. Normalmente você está fazendo uma ideia do que esperam de você, não necessariamente é real. Aquela é a ideia que você mesmo tem. Isso, e eu acho que esse é um ponto muito interessante, porque eu conversava com uma pessoa algumas semanas atrás, essa pessoa muito preocupada com a opinião dos outros com relação a ela, né? E aí a gente acabou fazendo um exercício ali naquele momento mesmo, de inverter a situação. E na verdade, o que ela tinha medo que o outro pensasse dela, era o que ela pensaria do outro caso aquilo acontecesse. Ou seja, em outras palavras, o que ela pensava de si mesma, né? Então eu acho que esse também é um ganho de consciência muito importante, de perceber o quanto de projeção que tem nessa questão. E como que essas avaliações elas foram formadas ao longo da sua vida? Por que você acha aquilo? Né? Aquilo que você está avaliando, porque não tem outra forma de você olhar para a coisa, não tem posturas menos críticas, menos rigorosas para você olhar para uma pessoa, para você mesmo. Então, acho que é começar a trabalhar um pouquinho os tons de cinza, né? Comportamento perfeito, um desempenho fracassado, né? Começar a explorar um pouco mais isso e ir treinando as habilidades, né? Acho que o principal se você acha que você pode ter ansiedade social, talvez você tenha. Né? Então, acho que quem está interessado em saber disso, vai procurar sim ajuda, vai ver. Se não, é possível melhorar isso, Sim. É possível tratar isso. E eu acho que uma metáfora, hoje, um pouco antes a gente estava conversando sobre isso,
uma metáfora interessante é o modo de segurança, né? Do computador. Então, se você acha que você vem vivendo a sua vida como aquele modo de segurança do computador, o que é o modo de segurança do computador? Quando você vai fazer uma revisão do seu computador ou alguma coisa assim, você trabalha em modo de segurança. O modo de segurança é um funcionamento no qual todas as funções, né, do computador não podem ser desempenhadas, né? Então, tem algumas coisas que ficam em stand-by. Algumas coisas funcionam, outras coisas você vai desativar ali para não entrar vírus ou para você poder reorganizar. Enfim, é um modo de segurança no sentido de eu estreito o meu repertório, que tem todas essas funções, eu vou usar 2 ou 3, para quê? Para não me sentir ansioso, para não me sentir julgado, para não me sentir avaliado. A vida vai ficando meio infeliz, assim. Vai ficando limitada, né? Você não vive aquilo que você poderia viver, então por isso também os sintomas depressivos estão assim, com ansiedade social, né? Então, acho que é uma coisa que não é só uma timidez, é uma coisa que pode ser bem séria e você merece viver a vida no todo e não no modo de segurança, né? Então, acho que perceber isso é o primeiro passo mesmo. E buscar ajuda, né? O que para alguém que tem ansiedade social talvez seja também muito difícil, né? Você falar sobre a sua vida com um terapeuta ou com qualquer pessoa que possa orientar a sua caminhada, né? No sentido de sair dessa posição e, enfim, viver a vida de uma forma mais plena. Mas é uma batalha que vale a pena, né? Com certeza. E eu acho que é sempre muito interessante trazer a coisa um pouco para o campo da humanidade. Quando eu falo humanidade, de se mostrar, né, humano. Para mim, durante algum tempo, quando eu comecei a gravar esses vídeos, eu tinha muita dificuldade de colocar lá no público do canal do YouTube, né? Então eram vídeos privados que eu compartilhava o link com algumas pessoas. Então a preocupação com a opinião dos outros a nosso respeito, você mesma enfrentou dificuldades em falar em público durante... Eu confesso, eu não gosto muito de falar em público, né? Mas é você se sentir... Gente, se vocês soubessem, agora eu vou contar. É você se sentir livre pra ser imperfeito também. A primeira vez que eu gravei um vídeo com ela, até o Tuco tava junto, eu vou colocar o link aqui embaixo nas informações. Sim, senhora, aceita e acolhe. Tá tudo certo. Né? Foi uma luta, porque ela tinha vergonha, né? E isso você percebe como... Talvez pelo fato da gente estar aqui do lado da câmera e vocês assistindo esse vídeo na casa de vocês, né? Vocês achem que, nossa, não, mas a Flávia nunca passou por isso, a Ana Paula nunca passou por isso. E na verdade é simplesmente uma questão do quanto você consegue se aceitar, o quanto você consegue se acolher com um pouco mais de amorosidade, de compaixão. E qualquer iniciativa de autoconhecimento que você tiver nessa direção vai ser útil. Então você pode procurar uma terapia, você pode procurar um curso de meditação ou de autoconhecimento, um curso de teatro, qualquer coisa que você achar que trabalhe essa aceitação pessoal. A única coisa que eu recomendo, não fique com isso e permita que isso se transforme num câncer dentro da sua vida. Seja o que for que você faça, faça alguma coisa. Isso é importante. Ação, né? Conjugar o verbo fazer alguma coisa com os nossos desconfortos, não para se livrar do desconforto, não para você se livrar da sua ansiedade social, mas muitas vezes observe os julgamentos que você tem medo que as pessoas façam a seu respeito, porque esses julgamentos te mostram o que você está pensando de você mesmo. O que você está enxergando, os julgamentos que você tem sobre você e você não conhece, você não aceita, é aquilo que você vai projetar no outro, né? E tudo aquilo que se resiste, persiste, tá? Então, eu quero agradecer demais a disponibilidade e a, como é que se fala? Exposição, né? A condição aversiva, porque ela também fez isso um dia, hoje ela está aqui com muito mais naturalidade gravando esse vídeo. E eu acho que podia ser uma coisa mais frequente também, gravar vídeo juntas, compartilhando aí. Fica já
o teaser, né, de campanha, de que a gente tem muita vontade de desenvolver trabalhos com grupos também, unindo as nossas experiências, unindo os nossos olhares sobre o mundo. Os dados dela, contato, Facebook, blog, tudo tá aqui nas informações gerais que você acessa dentro do YouTube. Você tem que acessar esse vídeo dentro do YouTube para ter acesso a essas informações na descrição do vídeo. E eu acho que vocês ainda vão ver muito mais dela por aqui. Oba, tomara. Então, gratidão pela atenção. Namastê, beijos e a gente se vê já já. Beijo.